Olá, internautas, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa TV Call Center. E hoje, como segundo entrevistado do dia, temos imenso prazer em receber o Wendel Mello, que é gerente executivo na 11TH11. Wendel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, antes da gente iniciar aqui as perguntas, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, onde você trabalhou, onde você estudou, e se puder falar um pouco sobre a 11TH11 também, para o pessoal conhecer. Ok. Eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação, pela PUC, fiz bastante cursos dentro da minha área, ok? E o início de tudo foi em um grande banco. Foi em 1994, ok? E é onde se cobrava por ficha ainda. Então eu fui lá como auxiliar para fazer análise de crédito e, consequentemente, fazer a cobrança também. O que é essa cobrança por ficha? Explica para quem Era aquela cobrança que tinha papel, aquele monte de papel de um lado que você ia falando no telefone mesmo, cobrando e passando para o outro lado. Entendi. Não é? Era uma coisa totalmente precária. Hoje não dá nem para imaginar, né? Não dá para imaginar. E isso nós estamos falando de 1994, quando eu comecei. Mas com 3 meses eu já consegui pegar a supervisão, porque o meu trabalho foi tão bom e eu comecei a fazer umas análises melhores de crédito para evitar justamente a cobrança, e assim foi passando, né? E por diversas empresas, e para eu falar, é muita empresa, são 3 bancos, sendo um BNP Paribas, que eu vou falar o nome, que é um banco francês, né? O outro Bradesco e Banco Santander. Então são 3 gigantes, fora os call centers que eu trabalhei, as cobranças e etc. Essa é a minha trajetória, que hoje eu estou com 44 anos. E fala um pouquinho da 11TH11, o que a empresa faz? 11TH11 é uma empresa de e-commerce, né? E foi muito interessante. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles precisavam de uma pessoa para montar essa parte de atendimento e relacionamento. Então eu caí como uma luva na empresa. Então nós montamos todo o site, nós montamos toda a estrutura, nós montamos o script, nós montamos tudo, desde dos móveis, né, do imobilizado, até as pessoas, a contratação de mão de obra, de que forma, sistema e etc. E foi um sucesso esse site. A 11TH11 é isso, é um e-commerce, tá, que hoje infelizmente não existe mais, porque está sendo comprada por uma outra gigante do mercado. E o seu primeiro contato com a cobrança, então, foi nesse banco que você comentou? Foi, em 1994 foi o meu primeiro contato com a cobrança. E aí, qual a relação com o call center, então, a partir daí? Então, quando eu parti para o call center, eu recebi uma proposta e para mim era igual, na verdade. E hoje eu sei que não é. Porque o call center ele não tem muito a ver com a cobrança. A cobrança em si, você está mais próximo tanto da equipe, você consegue administrar, você tem o seu cliente, que é o devedor, ele vira o seu cliente, porque você consegue cobrá-lo mês a mês, então você pega, abre aspas, uma amizade com essa pessoa. No call center você administra mais por números, por gráficos e etc. Então você tem ali as PAs que geralmente os clientes alugam essa PA por mês, então você precisa ter um giro e etc. Mas eu nunca deixei também de trazer o meu perfil para dentro do call center, que isso é muito interessante. Muita gerência, eu não quero falar mal aqui de colegas, dos meus pares, mas o que acontece? Muitos deles administram da mesa. E o que eu vejo de falha é justamente isso. Na cobrança, você precisa estar junto com a sua equipe. É ele que mantém, ou não, o seu emprego. Então você tem que estar ali ouvindo tudo. No call center foi mais difícil. Quando eu entrei, eu tomei um susto. Eram 250 pessoas, 500 pessoas no final. Eram 2 turnos, 250 pessoas que eu gerenciei no primeiro turno e no segundo mais 250 pessoas. Como você administra isso? Como você fala com as pessoas ali? Foi aí que eu criei, desenvolvi, montei um esquema, o qual eu fiz assim, empresas dentro da mesma empresa.
Então, os meus coordenadores e supervisores, eles pegavam a equipe deles, montavam uma empresa dentro da empresa. Mais fácil para eu gerenciar, mais fácil para eu saber o que estava acontecendo. Porém, eu nunca deixei de descer na minha operação. Nunca. De falar bom dia, de passar por eles, de fazer palestras motivacionais e etc. A gente vai falar mais a fundo sobre isso daqui a pouquinho. Falando sobre palestra motivacional, como você se descobriu ser um palestrante motivacional? Que história é essa? Foi incrível. Recebo uma ligação de um amigo que dava cursos para um grande colégio, né? E disse para mim: Endel, eu vou ter que me ausentar aí durante 3 dias, você precisa me cobrir. E ele dava curso de administração RH, então eu tenho esse conhecimento também, e falei, tudo bem, eu vou cobrir. Mas aí eu preparei toda a aula, aquele negócio todo, e por incrível que pareça, eu dei sorte, porque essa escola, ela tem no Brasil inteiro, ela é gigantesca. E o dono dessa escola, na verdade, estava nessa unidade, que é uma unidade gigantesca. E ele viu eu dando aula, porque eu mudei, eu brinquei com uns alunos e etc. Aí ele me fez uma proposta, eu saí de lá, mas eu não sabia nem quem ele era, nem o nome dele. Quando ele saiu, ele falou, você aceita fazer uma abertura de palestra sobre o curso, sobre a escola, para os novos alunos que estão entrando e para os franqueados também? Eu disse, tudo bem. Peguei e montei e foi a minha primeira. Ele falou, 30 minutos, tá bom? Nada mais que isso. Tranquilo. Montei essa palestra motivacional, falando do curso, falando da escola, mas o que eu fiz? Eu linkei a informação com a parte pessoal da pessoa, a importância de você estudar, a importância da família na vida das pessoas. E foi incrível, porque quando eu olhei, tinha pessoas assim chorando na plateia, né? As pessoas que estavam ali ouvindo. Então eu falei, poxa, por intermédio da palavra eu consegui tocar o coração das pessoas. Então aquilo me agradou muito. Mas aí você me pergunta, mas qual a facilidade de você falar em um palco com 200 pessoas, 50, 100? Isso começou lá atrás. Quando eu tinha 7 anos, desde que eu me descobri que eu sou cantor também, por incrível que pareça, saí com meu pai para cantar sertanejo, ganhamos alguns prêmios. Então, mexer com o público, mexer com a galera, estar em cima do palco. Aí ainda montei, depois de deixar de cantar com meu pai, montamos uma banda, cantei 12 anos na noite. Mas aqui em São Paulo? Aí em São Paulo e no Brasil, nós viajamos bastante ainda também. Tem um grupo, que eu não vou citar o nome, que ainda eles mantiveram, ainda que eu fui o primeiro, eu fui o criador desse grupo, fui o vocalista e etc. E eles estão aí até hoje. Então, para eu subir no palco, mexer com o público, mexer com a galera, fazer levantar, então isso me ajudou muito também nas minhas palestras motivacionais, nos coaches que eu faço, consultorias e assessoria. Hoje você não canta mais? Só canto, canta? Mas canto em família, vou abrir porque eu tenho uma outra forma no YouTube, eu tenho meu canal. Vou abrir uma só para música, só para coisas que vai chamar Empoeirado, aliás, né? Que são músicas antigas mesmo que eu vou trazer com outro ritmo e etc. E você citou um exemplo aí de um projeto motivacional com relação ao call center. Você fez alguns projetos lá também relacionados a esse tema. Como que você trazia toda essa expertise da motivação para o call center? Então, tem um muito interessante nisso aí. Eu criei essas campanhas motivacionais, né? E uma delas foi muito incrível. Até a chamei de FICO, né? O que eu fiz? Eu fiz toda a estratégia, né? Peguei e levei até a diretoria para que eles aprovassem isso. No começo eles acharam uma loucura. Acho que eles queriam, na verdade, me expulsar da sala. O que era esse projeto? Eu peguei 17 dos meus melhores cobradores e disse para eles no primeiro dia do mês, a partir de hoje, vocês não têm horário para entrar, para sair.
eu não vou questionar vocês sobre meta, vocês não têm meta, vocês não têm parada, vocês fazem o que vocês quiserem. Lembrando que essas PAs que eles trabalhavam não era de aluguel do nosso cliente. Eram PAs próprias da empresa, então a gente não devia nada, a gente só deve pela carteira, não pela PA rodando. É mais ou menos a ideia de ser dono da empresa que você comentou? Justamente isso. Aí o que aconteceu? Esses 17, então, o que acontece na cabeça da pessoa? Quando você estabelece uma meta, que é muito importante, porque para você gerenciar, você precisa ter uma meta. Você precisa ter lá o início, o meio e o fim, né? Quando no subconsciente você tem uma meta, isso faz o seguinte, ele tem um problema muito grande. Quando você está próximo de atingir uma meta, o seu subconsciente diz o seguinte, vamos supor que faltam 10 dias para terminar o mês, para o fechamento. Se esse cara está chegando a bater a meta, no subconsciente dele ele fala, opa, tira o pé, ele relaxa, eu já sei que vai, relaxa. Por outro lado, aquele também que não vai atingir, que já deu aqueles 10 meses, começa a ficar desesperado. Consequentemente, ele começa a ficar mal nas cobranças e nada acontece a seu favor. Então, quando eu tirei isso, para você ter ideia, esses 17 tiveram, em média, 25% de aumento no resultado. E foi incrível essa campanha. Óbvio que não continuou, porque o cliente ele quer ver os números das PAs, entendeu? Ativas e etc. Mas ela foi assim um boom gigantesco na época. Recebi e-mails de parabéns de diversos outros call centers. Por 25% é muita coisa dentro de um mês. Legal mesmo. Ainda dá uma pausa aqui nas perguntas para a gente agradecer quem está nos assistindo pelo Facebook. Tem bastante gente aqui. Se você conhecer alguém, pode dar um alô. Vamos agradecer aqui a audiência do Davi Júnior, da Angélica Lorieri, Eliana Viana, Ana Paula Lacerda, Antônio Pinto, Daniela Roberta, Júlio Girardi e Maurício Gilgino. Conhece alguém que dá um alô? A Dani eu conheço. Obrigado, viu, Dani? Aos outros também, muito obrigado. Obrigada pela audiência. Além do Brasil, também temos pessoas nos assistindo em Portugal, Espanha, Colômbia, Venezuela. Muito obrigada pela audiência aí. A gestão estratégica de um televendas em comparação ao telecobrança são diferentes? Qual é a dica? Sim, você precisa ter um poder de persuasão na parte de quando você tem a televendas, né? O poder de persuasão é muito incrível e você precisa ter conhecimento. Já na cobrança, o poder de persuasão é ao contrário. Você não tem o convencimento só seu, você precisa ter o convencimento daquele seu cliente. No caso do televendas em si, eu vou explicar melhor para ficar um pouco mais claro. O televendas em si, você precisa persuadir você mesmo. Você precisa acreditar no seu produto. Se você não acreditar no seu produto, o cliente não vai acreditar. Pela parte da cobrança é ao contrário, você precisa persuadir o devedor para que ele acredite naquela proposta que você está impondo. Legal. Bom, vamos falar agora sobre contratação para call center. Quais ferramentas você usa na contratação para call center? Legal, pergunta muito boa. Essa questão é assim, o que eu uso? Primeiro, eu vou do lado contrário do que hoje o RH faz. O que eles veem hoje? A parte do intelecto, que é os estudos, na verdade. Depois eles veem a parte de manejo, a parte com que ele vai se sair. E por último, o lado pessoal. Lembrando que os requisitos necessários de estudos, ok, até aí. Só que hoje exigem muito por uma pouca posição. Então, por que não ver o lado pessoal primeiro? A pessoa que é proativa, a pessoa que consegue... Qual é o dever dela ali dentro? Ela vai querer fazer uma carreira? Qual é a postura dela dentro da empresa? Ela quer seguir carreira dentro dessa empresa? Por um outro lado, daí a segunda opção é a parte manual. É aquela que você... Será que ele vai se sair bem escrevendo, fazendo um relatório? E por último, aí sim, a parte de estudos.
o RH hoje deixa muito a desejar nessa parte. É óbvio, porque recebe 100, 200 mil currículos por dia, você precisa ter algo para você, né? Um filtro para você peneirar. Só que eu, no meu caso, eu começo pelo lado contrário, pelo lado pessoal da pessoa. Eu acho que isso é importante. Por quê? Toda a minha equipe, quando eu trabalho, eu vou anotando o perfil dessa pessoa. Perfil, se ele é proativo, se ele é uma pessoa que fala bem, se ele tem uma boa dicção, se ele trabalha bem manualmente, e eu vou anotando isso. Por intermédio disso, eu criei uma ferramenta que, aliás, é dentro do Excel, muito simples, mas ela é fechadinha, lacrada, bonitinha. Existem 30 perguntas nessa planilha, o qual a pessoa que está sendo contratada, ela vai lá, ela coloca sim, não e às vezes. Perguntas como: você é proativo? Você é ouvido quando você fala? As pessoas prestam atenção em você? Então, perguntas nesse sentido. E ele vai pontuando automaticamente. É claro que quem está fazendo isso aí não está sabendo, mas vai pontuando. Automaticamente, quando ele termina as 30 perguntas, o sistema já dá apto ou não apto. Automaticamente. Tá? É meio que o perfil psicológico, meio né? que perfil, mas pra você atuar nessa vaga, não nessa quer dizer vaga que em outra específica, vaga a pessoa não vai se destacar, né? Mas você pode mudar as perguntas. Se você quer um gerente, por exemplo, o que você precisa saber de um gerente? Então você coloca nas perguntas. Por quê? Porque você vai eliminando e, consequentemente, você consegue assim ser mais assertivo possível. Então, automaticamente, o RH já recebe lá em verdinho se está apto ou inapto. Entendeu? Ele já recebe. Então você já, aí sim, depois você vai pro teste, para a prova, para a dinâmica, para essas pessoas. Então eu uso muito essa ferramenta. Quando eu sou chamado para fazer uma consultoria em grande escala, quando eu sou chamado, por exemplo, olha, a gente precisa de 50 pessoas aqui no site, você precisa ajudar. Então eu monto toda a estratégia, levo essa ferramenta bonitinha que eu tenho lá pronto, coloco nos computadores em uma sala. Automaticamente, quando eles vão sinalizando sim, não, e às vezes eu já sei, já vai mostrando aquela pessoa, fulano de tal passou, esse aqui você pode ir liberando. É isso que eu faço. Falando ainda sobre contratação, a gente sabe que nessa área de call center, turnover e absenteísmo, eles são muito altos, né? Por que isso acontece, na sua opinião? O que pode ser feito para mudar? Tá. O absenteísmo e o turnover também é algo terrível dentro do call center. Por que isso acontece? Porque não existe um tratamento, um treinamento e um desenvolvimento. Porque o RH em si, ele desenvolve o treinamento e o desenvolvimento dentro da sala. Eles não trabalham dentro do call center, no site em si, no chão de fábrica, que é o mais importante. Eu cheguei a algumas empresas, por exemplo, a colocar minha mesa dentro do site. Porque eu quero ouvir essas pessoas que vão te dar o quê? Vão dar as ferramentas para que você consiga desenvolver assim uma meta, uma metodologia de trabalho, para que você seja firme na hora de cobrar, mas que você acaricie na hora que eles merecem. Que você deu, muito obrigado pelo resultado. Não só premiar. Não é o prêmio que vai manter essas pessoas. É você passar lá: oi Joãozinho, oi Maria, tá tudo bem? Família, cachorro, frango, tá tudo tranquilo com você? É você saber que essas pessoas são importantes. Não é gritar com essas pessoas. Então eu tenho esse meu lado de administrar, principalmente call center ou cobrança, é mais humano em si. Não que eu não seja bravo ou que eu não cobre com punho firme. Não é nada disso. Mas é você estar lá do lado do seu cobrador. Ele precisa saber que você... Eu cheguei a sentar na mesa com eles. Quando a meta não estava batendo, eu peguei a minha cadeira e sentei com eles do lado. O que a equipe vê nisso? Depois, esse cara está com a gente. Ele está aqui, ele está gerenciando, só que ele não está atrás de uma mesa vendo os gráficos, vendo o número e cobrando a pessoa. Ele está falando qual que é o seu problema. Por que você não está conseguindo aqui? Vamos trocar de carteira, o que você tem para me dizer? E você vai anotando isso aí.
Essas são as suas referências. Acho que a sua dedicação tem que ser um espelho, né? Com certeza. Como é que ele vai se dedicar se ele vê, às vezes, que o supervisor ou o coordenador não estão se dedicando? Acho que é aí que vem a motivação também, né? Com certeza. É você pegar um bilhetinho e colar parabéns por hoje ou parabéns por ontem. É deixar um bombonzinho. As próprias campanhas motivacionais, né? Que muitos call centers fazem. Justamente isso. Bom, acho importante a gente... Tem muitos operadores que nos assistem aqui. Acho muito importante valorizar o trabalho deles. A gente sabe que o call center oferece muita oportunidade para quem está no primeiro emprego. Verdade. Oferece oportunidade para quem quer mudar de carreira. E às vezes eu vejo pessoas falando, não, mas eu quero ser advogado, o que eu vou fazer no call center? Entra lá, conhece como funciona, se dedica. Com certeza esse call center um dia vai ter uma vaga para um advogado, estuda. Certeza. Você pode ser transferido de área. Então, assim, tem que valorizar cada oportunidade, né? E pegando esse gancho, Wendel, o que você acha? A gente falou aí, pessoas primeiro emprego, mudança de carreira. O que você acha da contratação de pessoas acima dos 50 anos, os mais experientes? Incrível. Eles têm uma energia incrível. As pessoas hoje estão tirando essas pessoas do mercado como que elas fossem absolutamente nada. E elas são incríveis. E em cima disso eu vou até contar uma história rapidinho para vocês que aconteceu comigo. Estou lá fazendo essa contratação, tudo. Então quem fazia as entrevistas finais era eu. Entrou uma senhora dos seus 58 anos, descobri que ela era até avó, né? E ela sentou à minha frente, disse para ela, perguntei, conversamos e falei para ela, está preparada? Ela falou para mim, ai moço, eu estou tão nervosa que eu não vou conseguir responder. Aquilo, eu fiz um minutinho só, levantei, fui lá fora, peguei minha carteira, voltei e falei, a senhora vai almoçar comigo? Aí ela disse, não, ela ficou meio assim, mas eu falei para ela, não, você vai almoçar comigo. E nós saímos conversando, almoçamos, normal, ela falou sobre a família dela, sobre o filho, sobre a neta e etc. Né? Sobre os trabalhos que ela veio desenvolvendo em outras empresas, tudo, e voltamos para a empresa. Pedi um minutinho para ela, coloquei ela na sala, servi um café para ela, sentei do lado de lá. Ela disse para mim assim, ansiosa ainda, mas já estava mais tranquila, né? Disse para mim assim, podemos continuar agora. Eu falei, não, tudo que eu quis saber eu já fiquei sabendo. No nosso almoço, no nosso caminhar, eu já descobri que a senhora seja bem-vinda. A senhora está sendo contratada, né, na empresa. Ela ficou super feliz. Agora, no começo do ano, eu recebo um e-mail dela me agradecendo porque ela passa a ser supervisora na empresa que eu a contratei tempos atrás. Então é incrível você receber ela falando muito obrigado eu acreditei no potencial dela, mas ela era boa, ela fez uma boa dinâmica, ela fez uma boa prova, ela fez bem testes, ela foi muito bem. Então assim, eu tenho certeza que se eu continuasse com aquela entrevista dentro da minha sala, nada ia acontecer. Eu ia perder uma mão de obra maravilhosa. É o que você falou de não ficar preso ao currículo, né? Justamente onde isso. Estudou, que nota tirou, e ver como a pessoa é como pessoa. Você não é um certificado. É importantíssimo, óbvio que é importantíssimo, mas você não é o seu certificado. Falando sobre contratação, aproveitando, qual que é a sua primeira ação quando você é contratado para assumir uma equipe? O que você faz? Primeira coisa que eu faço, primordial, é montar uma palestra motivacional para minha equipe e conhecer um por um. No mínimo, eu fico uma semana, 15 dias direto com essa equipe. Não importa o tamanho da equipe. Não importa o tamanho da equipe. Eu faço isso, divido ela tempo por tempo, né, de 10 em 10 pessoas, de 15 em 15 pessoas, dependendo do tamanho dessa equipe, mas é o primeiro passo, formatar uma palestra motivacional. E depois, no mínimo, uma semana ou até 15 dias trabalhando com eles dentro do site, andando, tentando lembrar do nome de cada um, ou apelido, ou vendo e cobrando, falando para eles de que forma que eu trabalho, que eu sou muito exigente. Não é fácil trabalhar comigo. Não é fácil. Você tem a proximidade, mas cobra também, né? Com certeza absoluta. Então, assim, eles me respeitam muito. Por onde eu passei, me respeitam pra caramba. Né? Só que, assim, eu sei cobrar. E sei ser rígido. E se tiver que tirar, eu tiro.
Então eles sabem disso também. Né? Então ninguém brinca comigo. Agora, por um outro lado, eu preciso também aprender a andar no meio deles, a começar a pegar as observações, né? As reclamações, olha, o que você acha legal, o que você não... E vou ouvindo muito. Porque você ouvindo, como eu disse, a minha equipe me mantém ou não no emprego. Não é o meu diretor, não é o presidente da empresa. São os resultados, São os resultados. E última pergunta aqui, Endel, infelizmente, estamos chegando ao final. O que você mudaria hoje no conceito de atendimento em call center? Tem coisa mais chata do que você ligar no call center e ouvir a pessoa do outro lado dizendo assim, sim, senhor, não posso, senhor, me desculpa, senhor. Esse script, ele é importantíssimo para que você gerencie uma cadeia gigantesca de call center. É importante, eu sei disso, mas não dá para mudar esse script, não dá para tornar o ser humano, aquelas pessoas que estão ali trabalhando no call center, ser humanos mesmo, ou não ser humanos virando máquinas. É imprescindível você pegar e você mudar esse script, esse modelo. As pessoas hoje, elas ligam para o call center sabendo que não vai ser resolvido o problema dela, que ela vai ter que ligar 1, 2, 10 vezes para fazer. Então, por que você não coloca um piso, ok? Ó, você é o mínimo que você pode fazer, ok? Você é lá o atendente, tudo, e esse aqui é o máximo. Ensinar essas pessoas a começar aqui, na base. E aí sim você vem conversando com a pessoa até o seu limite. Se sair do seu limite, é óbvio que você não tem essa responsabilidade para fazer. Mas até aqui você consegue. Hoje, o que acontece no call center? Eles já começam aqui. Tudo que é pedido para eles, eles não podem. Eu preciso falar na minha supervisão, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ou então máquinas. Eu não posso, senhor. Eu vou te transferir, senhor. Olha, isso me desculpa, senhor. Isso eu não posso fazer, senhor. Nós precisamos adaptar essa responsabilidade. E dentro de uma boa gerência consegue fazer um novo script. É isso que eu mudaria dentro Ficar do mais call natural, center, né? Mais natural, não tão mecanizado. Bom, ainda você gostaria de deixar um recado para os nossos internautas e os seus contatos, se quiser deixar LinkedIn, telefone, e-mail, fica à vontade. Na verdade, eu só quero agradecer, tá? Pelo convite, de verdade, coisa mais linda estar aqui com vocês, adorei todos, fui muito bem recebido, agradeço mesmo. E tomara que um dia, eu estou aí, tomara que um dia eu venha fazer parte dessa equipe aqui, que eu gostei do site, gostei de tudo que eu vi aqui. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Você quer deixar seus contatos, LinkedIn? Meu LinkedIn, gente, tudo que você quiser jogar meu nome lá, Endel Melo, vai aparecer, porque só existe eu e uma indiana no mundo que tem esse nome. A indiana tem 14 anos, para vocês terem ideia, e é a única que tem o mesmo nome que eu. Então, se você jogar Endel, só vai aparecer eu. Tá bom. Bom, gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Espero que você volte. Daqui a uns meses a gente entre em contato novamente, tá? Para te convidar. Vou deixar como lembrança esse livro aqui, Poxa. Alice no Mundo das Comunicações, feito pelo um dos nossos apresentadores, o Kenji Sakamoto. Legal. Tá bom? De recordação. Muito obrigado. E também obrigado. Você vai levar a caneca a gente acabou de lançar. Não é xícara, viu, gente? Desculpa, no último programa eu falei que era xícara, mas é caneca. Agradecer a Bispro aqui, que nos cede o espaço, que fez a caneca. Muito obrigada. Vai levar de lembrança, então, esses dois presentes. Bom, agradecendo aqui aos nossos apoiadores, a Bispro, Uso Digital, Garrido Marketing, Editora Laços e o DCA da Venezuela, nós encerramos aqui mais um programa na TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Até mais.